Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Louvado seja Deus, porque mais uma vez nós podemos aqui nos reunir através da internet para a Hora Nazarena. Relembramos, irmãos, que amanhã nós começaremos os nossos cultos presenciais, dentro dessa aí que nós temos chamado de uma pré-normalidade, e podemos assim estar pregando a palavra. E você é o nosso convidado a estar conosco amanhã, tanto pela manhã, 9 horas da manhã, como à noite, no nosso culto evangelístico, às 19 horas. E hoje nós vamos meditar num texto da palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, Romanos 1, 16 e 17. Podemos ler junto a palavra do Senhor? Ela nos diz o seguinte: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Quando Paulo fala sobre não envergonhar do Evangelho, nós precisamos avaliar o que quer dizer essa palavra, não me envergonhe. Primeiro, no tempo de Paulo, Paulo estava anunciando o Evangelho a uma igreja gentílica, romana, podemos dizer assim, e os romanos em si eram dominadores sobre o povo judeu, e certamente quando você falava de um Deus que era judeu, já era considerado inferior, e que tinha morrido na cruz, era um caso de escárnio, e era um caso de vergonha. Então, quando o apóstolo Paulo ele fala, eu não me envergonho do Evangelho, ele estava falando que não se envergonhava de ter um Deus que tinha morrido na cruz. Mas ele fala que este Evangelho era o poder de Deus para a salvação. Eu queria trazer isso um pouco para os dias de hoje. Normalmente, quando nós estamos aí fazendo alguns trabalhos sociais nesta época de pandemia, nós tivemos a oportunidade de ir em alguns supermercados e pedir contribuição, ajuda, alguma forma para que nós pudéssemos de alguma forma ajudar as famílias carentes. E uma das respostas que nós tínhamos era: quem são vocês? E normalmente quando se falava igreja evangélica, algumas pessoas torciam o nariz, pediam ofício, coisas semelhantes a essa, dizia que ia para a central e que a central de certa maneira mandaria resposta. Ao mesmo tempo que nós enfrentamos essa dificuldade, a gente vê dentro dos mercados algumas associações, ONGs, essas pessoas, e eles fazendo aquele trabalho que a gente queria fazer. E a pergunta é: por que eles estão conseguindo fazer isso com tanta facilidade e a igreja não? Bem, a resposta está em algo bem simples. Muitas pessoas nos dias de hoje não confiam no Evangelho. E qual é o motivo? O Evangelho que está sendo pregado. Mesmo que as pessoas às vezes não venham à igreja, eles ouvem o Evangelho pelo rádio, eles ouvem o Evangelho pela televisão, eles ouvem o Evangelho pela vida das outras pessoas. E o Evangelho que está sendo pregado nos dias de hoje, ele não tem sido o poder de Deus para a salvação. Ele não tem sido o poder de Deus para a mudança. Ele não tem sido o poder de Deus para a proclamação do nome de Cristo. Então, se Paulo estivesse nos dias de hoje, é claro que ele diria, em meio a esse evangelho híbrido que está sendo pregado aí nos dias de hoje, em que não prepara a pessoa para ir para o céu, e sim para viver uma vida boa aqui na terra, aonde qualquer livro de autoajuda faz a mesma coisa, aonde qualquer livros aí, de algumas pessoas que escrevem nesses livros que falam tantos passos para a riqueza,
estão fazendo a mesma coisa que alguns evangelhos estão sendo pregados nos dias de hoje. E aí então nós poderíamos dizer, desse evangelho, é claro que Paulo se envergonharia. Mas quando Paulo está dizendo, eu não me envergonho do evangelho, veja as afirmações que ele faz, para que ele possa dizer, não se envergonhar do evangelho. Primeiro, o que ele diz, porque o evangelho é poder de Deus para a salvação. Esse é um ponto primordial. Não há salvação fora do evangelho. Quero dizer que eu não estou falando fora da igreja, estou falando fora do evangelho. Qual é o evangelho? Cristo, a boa nova que veio ao mundo para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Qual é o outro ponto que Paulo diz? Eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aí ele diz, tanto judeu como grego. As duas expressões, ele quer simplesmente expor toda a humanidade. Quando ele está falando do judeu, está falando do seu povo, e quando ele fala grego, ele está representando todos os gentios, dizendo que o evangelho não era algo único, de apenas um povo, mas de toda a humanidade. E então toda a humanidade poderia ser salva por ele. Diz que, porque a justiça de Deus se revela no evangelho. O que quer dizer? Toda a justiça de Deus se revela em Cristo. E Cristo é a boa nova do evangelho. E ele completa dizendo, porque o justo viverá pela fé. Então, não é pelo que se ganha, mas pela fé. Há uma coisa muito diferente do que as pessoas dizem nos dias de hoje. Porque eu vivo do ministério. Realmente, quem vive do ministério tem que pedir, tem que cobrar para o seu ministério. Quem vive pela fé depende de Deus. E é isso que o apóstolo Paulo nos ensina quando ele diz que o justo vive pela fé. Pela fé que Deus vai suprir as suas necessidades. Pela fé que Deus vai conceder-lhe a salvação. Pela fé que não é pelos nossos méritos que nós somos salvos, mas sim por Cristo e na atitude de Cristo que nós cremos para a salvação. Nos dias de hoje, você tem se envergonhado do evangelho? E nos dias de hoje, você pode dizer, não, o evangelho que eu creio, ele é puro, o evangelho que eu pratico, ele é genuíno, o evangelho que eu pratico é o poder de Deus para a salvação? Ou ele é um evangelho híbrido, onde as pessoas chamam as demais para todas as coisas, menos para ser salvo? Convida as pessoas para serem curadas, convida as pessoas para se tornarem ricas, convida as pessoas para serem saciadas, convida as pessoas para terem abundância e esquece de convidar as pessoas para ser salvas. O evangelho é o poder de Deus para ser salvo. Ninguém nos dias de hoje pode marcar um culto prometendo algumas coisas quando Deus não prometeu nada disso. Então a pessoa que faz um culto prometendo cura, ele não pode estar contando com Deus, porque Deus não nos prometeu nada disso. Deus nos prometeu salvação. Pessoa que convida as pessoas, vem para o culto aqui hoje porque você vai ser batizado com o Espírito Santo. Quem é que tem a agenda do Espírito? Quem é que tem a agenda de Deus? A única coisa que nós devemos convidar as pessoas para ir na nossa igreja é para que elas possam ser salvas. Porque este é o compromisso de Deus. Ide por todo o mundo, pregar o evangelho, quem crê e for batizado será salvo. É este evangelho que o apóstolo Paulo simplesmente diz não envergonhar. Todas as demais coisas acontecem no meio do evangelho, mas nenhuma delas é prioridade. A única prioridade do evangelho é a salvação de vidas. E para isso, Deus conta comigo, e para isso, Deus conta contigo, e para isso, Deus conta conosco. Então, busquemos ao Senhor, porque Ele é a nossa salvação. Deus te abençoe, meu irmão. Como é bom podermos estarmos juntos, e se for possível, amanhã nós queremos estar mais uma vez juntos no nosso culto, pela manhã com a escola dominical e à noite o culto evangelístico. Deus abençoe a sua vida. Esta é a Hora Nazarena, uma devocional da Palavra de Deus para abençoar a sua vida, a sua família e todos aqueles que estão à sua volta. Fique com Deus e até amanhã. Deus te abençoe.